Bom, nesse vídeo aqui eu quero voltar àquela velha discussão com vocês que muitas pessoas falam, que é aquela questão, né? O Rafael Brandão é com certeza o maior atleta da história da categoria Open do Brasil, isso é inegável. O cara já pegou um top 8 no Mr. Olímpia, ou seja, ele é o 8º colocado num negócio que tem milhares de pessoas que competem, numa competição, num esporte que é muito acirrado e na categoria mais difícil, mais privilegiada, onde você tem que fazer muito mais sacrifícios para conseguir chegar nesse patamar que ele conseguiu alcançar. Então isso por si só já é algo muito louvável e eu acho que a gente às vezes... O brasileiro, eu já falei isso com vocês em outros vídeos, pro pessoal que gosta de acompanhar o nosso conteúdo aqui, eu já comentei várias vezes com vocês que eu vejo que o brasileiro, ele não gosta de torcer por um atleta, ele gosta de torcer por campeão. Então, quando o cara tá começando na carreira dele, que ele não tem resultados que ainda é satisfatório, seja no bodybuilding, seja no tênis, na Fórmula 1, no basquete, qualquer coisa que seja, a gente muitas vezes não dá atenção, a gente não acompanha, mas a partir do momento que surge um fenômeno, que surge uma pessoa que consegue ir muito longe, que consegue estar vencendo campeonatos, que consegue participar de torneios, de seleção, de realmente ele se destacar muito na sua modalidade, se destacar muito no esporte, a partir desse momento nós brasileiros como um todos, e eu me incluo nisso, a gente começa a torcer por esse tipo de gente, a gente começa a torcer por essas pessoas. A gente pode observar, por exemplo, isso acontecendo no tênis de mesa com o Hugo Calderano, que é um cara que ele hoje tá com quase 30 anos e muitas pessoas nem sabiam da existência dele antes dele começar a se tornar um atleta de destaque em Olimpíadas, que conseguia chegar longe, que conseguiu brigar por medalhas. Aí sim, a gente começou a acompanhar mais de perto. E se o cara ganha, o cara é a melhor pessoa do mundo. Se ele fica em terceiro, ele já vira a pior pessoa do mundo. A gente pode observar isso com o Ramon. O Ramon é um cara que a gente tava com expectativa de que ele seria Mr. Olímpia. Aconteceu aquele revés, ele ficou em 4º lugar. Automaticamente todo mundo começou, todo mundo é muita gente, né? Tô generalizando aqui, mas a maior parte das pessoas começou a acreditar que o Ramon nunca seria Mr. Olímpia. No outro ano ele foi lá e virou Mr. Olímpia. Então, eu tô falando todo esse discurso aqui, enrolando pra caramba com vocês aqui, pra poder dizer que nesse vídeo aqui minha intenção não é de forma alguma criticar o Brandão, criticar o shape dele, tô apenas querendo expressar a minha opinião aqui, que não vale de merda nenhuma, como eu sempre falei pra vocês, e eu nunca vou ter 5% do shape do Brandão. É apenas minha opinião de fã, para falar com vocês de fã também e reconhecer aqui o tamanho já das conquistas do Brandão e que na minha opinião, se o Brandão hoje tomasse a decisão de se aposentar, eu acho que ele já teve uma carreira brilhante no fisiculturismo, é muito difícil você ser Mr. Olímpia e eu não acho que a gente tem que parabenizar apenas o Mr. Olímpia, a gente tem que parabenizar todo mundo que faz o bom trabalho e com as ferramentas que tem consegue entregar o máximo de resultado e na minha opinião o Brandão é um exemplo disso. Dito isso, o que eu quero discutir com vocês é a questão que a gente sempre enxerga o Brandão como um prodígio, um cara que a gente tem que colocar nossas esperanças e tudo mais, só que a gente tem que observar e ser realista aqui que o Brandão, ele é hoje top 8 do Mr. Olímpia e eu acredito que ele pode sim subir algumas colocações, na minha opinião. Eu acho que ele tem a qualidade do shape dele para poder subir algumas colocações, só que é necessário colocar mais volume. Só que qual que é o problema? O problema, na minha opinião, é que esse discurso é o mesmo discurso que é falado desde lá de 2018, desde lá de 2019, e ele não tem conseguido colocar esse volume a mais que ele precisa. É fato que sim, ele foi colocando mais volume. Esse shape dele aqui, que vocês estão vendo na tela, no Arnold de 2024. Pra mim, foi o melhor shape que ele apresentou. Esse shape aqui é um shape que se ele conseguisse vir com esse shape aqui um pouco mais seco e talvez um pouco mais de volume, eu acho que ele pode sim estar brigando para entrar no top 6, só que não tem essa consistência, ele não conseguiu mais nos próximos shows que ele participou apresentar esse shape aqui e sejamos sinceros, em 2 anos que passou desse shape aqui no palco para esse shape aqui, que é algumas semanas pós competição, né, pós o outro Arnold Classic, Ohio de 2026, não teve uma grande evolução, e isso é normal, quanto mais treinado é o cara, mais difícil é do cara conseguir evoluir. E ele tomou a decisão de fazer uma mudança drástica, mudar o coach dele para poder dar aquele estímulo a mais, para poder fazer coisas diferentes e sair daquela amiostase, né, que é o estado que o seu corpo já está acostumado com tudo que você dá de estímulo para ele. Então eu acho que isso pode ser sim muito benéfico para ele, mas fato é, para eu não ficar em cima do muro aqui, e a principal questão que eu quero comentar com vocês, na minha opinião,
opinião, o shape do Brandão de 2024 para 2026 melhorou sim, ele conseguiu colocar mais volume, principalmente nas costas, mas na minha opinião tá longe de ter o que ele precisa para poder entrar dentro do top 6. Ainda é necessário que ele seja mais consistente, que ele venha mais seco, porque o Brandão pode ser uma questão genética dele, tá? Ele talvez não consiga apresentar um condicionamento que vai ser compatível com o condicionamento que um Rádio Chopin apresenta. Não importa a dieta que ele faça, não importa o protocolo que ele faça, talvez ele não consiga apresentar esse condicionamento, como é o caso, por exemplo, do Samson Dauda. O Samson Dauda, ele nunca veio seco, cuspindo na areia, mas ele tem um volume para poder compensar isso, e isso acaba ajudando muito ele. Aí, a gente pode ver que essa atualização foi postada hoje, no dia que eu gravo esse vídeo para vocês, dia 14, do Brandão, mostrando um pouco a perna dele pós leg day, e a gente sabe que a perna do Brandão é muito impressionante, tá com muito corte, é um detalhe que é uma parte, né, do corpo dele que chama muita atenção, não é uma questão que é para se preocupar. O que ele tem que melhorar, na minha opinião, é realmente as costas e volume num todo, exceto perna. Talvez perna seja o lugar que menos precise de volume, mas o restante, ele colocando um pouco mais de volume, trazendo mais carne nas costas, eu acho que é o que precisa, e eu tenho certeza que ele sabe disso, pegou feedback e tá trabalhando para poder melhorar isso, mas a grande questão que eu quero comentar com vocês é realmente que o Brandão, ele parou de apresentar grandes evoluções, e isso é natural, é normal. Agora que ele trocou de coach, pode ser que ele volte a apresentar uma grande evolução por causa dessa questão de fazer as coisas de forma diferente. Ele mudou totalmente a dieta dele. Antes, com a dieta que ele fazia com o Neil Hill, ele tava comendo muito carbo, ele comia o dia de carbo baixo dele, eu lembro que ele comentava que era 300 gramas. Agora ele tá fazendo uma dieta que é muito mais restritiva de carboidrato, isso pode fazer com que ele melhore o condicionamento dele, mas a gente tem que ver como que vai ficar o volume. O coach dele fez um excelente trabalho com o Lucas Garcia, o Lucas Garcia apresentou um volume muito impressionante, então isso me deixa muito esperançoso, e eu torço demais para que o Brandão consiga acertar com esse coach, consiga apresentar a evolução que ele precisa pra gente conseguir ver o Brandão indo cada vez melhor na sua carreira. E lembrando que eu falei pra vocês, eu já acho que o Brandão hoje, se ele fosse se aposentar, ele já tem uma carreira muito consolidada, uma carreira muito bem sucedida, porque o cara foi top 8 do show mais difícil que existe, top 8 do Mr. Olympia, isso é para pouquíssimas pessoas na história do fisiculturismo, então acho que se ele se aposentasse, já teria muito crédito, muito louvor. Só que a gente tem que ver aí se ele vai evoluir. E aí, quero comentar com vocês aqui rapidamente, se você é dono de academia, se você tem loja de suplementos, loja de roupa fitness, tá vendo esse QR Code? Opa, desse lado aqui, tá vendo esse QR Code? Esse QR Code, se você acessar ele, você vai estar acessando um site para você fazer uma cotação de pedidos PJ de acessórios, onde você vai encontrar o melhor preço do mercado, você vai encontrar par de tala strap, você vai encontrar faixa de joelho, você vai encontrar munhequeira pelo preço mais acessível. Então, se você quer desenvolver uma nova linha de receita para o seu negócio, dá uma olhada, entre em contato com a gente, que eu garanto que vale muito a pena. Bom, é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de clicar aqui embaixo. Se você não é inscrito, clicar no botão do gostei também para poder apoiar o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço do fundo do coração você que assistiu esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.